Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Hoje é quarta-feira, dia 8, estamos iniciando o nosso culto de agradecimento ao Senhor. Vamos fazer uma oração e logo após estaremos louvando ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, te engrandecer pela feliz oportunidade que tu nos concedes de estarmos aqui, Senhor, para agradecer-te, para adorar-te na beleza de tua santidade e também para ouvirmos a tua palavra. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração que prestamos a ti neste culto, porque somente tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Oramos a ser agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor.
céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Meus irmãos, mais uma vez, e desta feita queremos fazer menção da leitura da Palavra de Deus que está registrada no livro de Lucas, ou seja, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus, que nos diz assim:
E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações nesta noite. Meus prezados irmãos, nós acabamos de ler um texto bíblico muito conhecido, mas Deus nos traz uma mensagem nesta noite para os nossos corações através deste grande acontecimento. A história bíblica nos diz que Jesus estava em Cafarnaum e os servos de um centurião, que é um oficial do exército romano, um gentio, isto é, não era da linhagem dos judeus ou da linhagem judaica, e esse servo a quem muito esse centurião estimava estava doente a ponto de morrer. E quando este gentio, este centurião, que é um oficial do governo romano responsável por uma centúria, ou seja, 100 soldados, ele ouviu falar de Jesus, e quando ele ouviu a respeito de Jesus, sabendo ele das notícias de que Jesus operava sinais e milagres, ele correu ao Senhor Jesus e pediu para que Jesus tivesse misericórdia, tivesse pena do seu servo que estava enfermo. E aí a história, o desenrolar deste texto, que está no capítulo 7, logo nos primeiros versículos, esta história se desenrola de tal forma que o Senhor recebe a informação de que o servo daquele centurião, a quem ele havia dialogado, atendido, havia falecido, havia morrido, e o centurião certamente poderia dizer: não tem mais jeito. E foi isto que os outros servos que vieram trazer-lhes a má notícia disseram para ele: não importunes mais o mestre, não tem mais jeito. Ele morreu. Mas o centurião insistiu com o Senhor Jesus, pedindo que Jesus desse apenas uma palavra para aquele servo, para que restaurasse não somente a saúde física daquele servo, mas também, neste momento, a sua própria vida. Jesus começa dessa forma o seu ministério de milagres, de sinais, de maravilhas, porque para isto Jesus veio. Quando o profeta Isaías profetiza sobre o Senhor Jesus, que nessa ocasião lá do profeta Isaías, era tão aguardado o Messias de Israel. Isaías, na sua profecia, apresenta o Senhor Jesus como a solução de todos os tipos de problemas físicos e espirituais.
quando, na profecia, a palavra de Deus em Jesus, o Messias, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para dar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para limpar os leprosos, para ressuscitar os mortos. Esta palavra começa a se cumprir agora no ministério de Jesus, quando nas suas andanças, descendo da Galileia em direção à Judéia, passando por todas as cidades circunvizinhas, ele ia fazendo bem a todos, ele ia ensinando, ele ia regimentar um grupo de discípulos, que não apenas os 12 separados por ele, para mais tarde compor o colégio apostólico, mas agora Jesus está sendo seguido por muitos discípulos, além dos seus 12 selecionados. E a Bíblia nos diz que aconteceu depois daquele evento do centurião, porque Jesus deu saúde ao servo do centurião, restaurou a vida à distância, porque o centurião disse assim: manda somente uma palavra e o meu servo ficará curado. E assim Jesus o fez atendendo aquele gentio. Isto mostra, irmãos, que o Senhor Jesus não veio apenas para uma pequena quantidade de pessoas ou por um grupo específico de pessoas, para uma casta de determinadas pessoas de um nível da sociedade judaica, mas ele veio para todos. E a maior prova é que ele está atendendo um centurião romano, sobre os quais pesavam grande indignação dos judeus, porque naquele momento os judeus estavam sob julgo do Império Romano. E Jesus se dirigiu neste momento, após efetuar aquele milagre, em direção a uma cidade chamada Naim. Alguns autores dizem uma vila ou um povoado, mas a Bíblia, revista e corrigida, Almeida, revista e corrigida, fala cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Vejam, irmãos, que aqui ele ia acompanhado de muitos dos seus discípulos. Ele não estava ali particularizando os 12, mas muitos dos seus discípulos. Além daqueles discípulos, havia também com ele, ou acompanhando aquela caravana, uma grande multidão. Pessoas que haviam ouvido falar de Jesus, pessoas que tinham visto Jesus já ensinando, transformando, operando sinais, operando maravilhas. E eles acompanharam aqueles muitos discípulos do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então vinha uma multidão da cidade acompanhando aquele féretro, ou aquele funeral, ou aquele enterro, e uma outra grande multidão entrava na cidade, e desta feita acompanhando com muita alegria, com muitos festejos, o Senhor Jesus Cristo. Depois da cura do servo do centurião, e no dia seguinte, nós vimos aqui, ele vai em direção a Naim. Essa particularidade dos evangelhos
só está registrado no Evangelho de Lucas. Nos outros evangelhos, nós não vamos ver este relato. Porque os evangelhos, muitos acontecimentos, são relacionados de acordo com a visão daquele que estava escrevendo, com a visão do evangelista. E Lucas resolveu por bem anotar este grande acontecimento. Os judeus esperavam um grande profeta. Os judeus esperavam o Messias. Os judeus esperavam alguém que viesse intervir na situação do povo que estava escravizado em sua própria terra pelo Império Romano. E como eles sabiam que através dos profetas do passado, Deus havia falado acerca de um que viria estabelecer o seu reino entre os judeus, eles estavam apreensivos, eles queriam saber se verdadeiramente Jesus, aquele que estava andando pelas terras da Palestina, era verdadeiramente o Messias. E quando chegou perto da porta da cidade, isto é, quando eles estavam para entrar na cidade, eis que eles levavam, no caso, um defunto, filho de uma única mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então, particularmente, nós vamos observar que aquela mãe já havia sofrido um choque muito grande pela perda do seu marido, e agora o segundo choque pela perda do seu ente querido, seu filho amado. E Jesus, vendo aquela multidão, ele olhou para a mulher. Quem era mais necessitada daquela multidão? Qual era a pessoa mais necessitada daquela multidão? Era o defunto? Não. Mas era a mãe, a mulher sofredora, a mulher que já havia passado por momentos de angústia no passado e agora essa angústia voltava a bater à sua porta. E Jesus compadeceu-se dela e disse: não chores. Meus irmãos, quem poderia dizer para uma viúva e que levava o seu único filho para o sepultamento, poderia dizer para uma mulher nesse estado: não chores? Só Jesus pode fazer isto, porque Ele enxuga as lágrimas do sofredor. Ele é a solução para o nosso maior problema, quer seja físico ou espiritual. Ele é tudo. Nos diz o apóstolo Paulo: mas Cristo é tudo em todos. Confiemos no Senhor nesta noite. E ele, quando se aproximou daquela mulher e disse: não chores, ele foi em direção àquele esquife, ou seja, aquele caixão, que naquela época não era um caixão como nós conhecemos, mas era uma maca de madeira, onde deitavam o defunto e cobriam-no com dobras de linho, e a turba, a multidão, carregava aquela maca nos ombros, se lamentando. Normalmente 4 homens iam com aquela maca, levando aquele defunto coberto com panos de linho, e a Bíblia nos diz que era contra a lei de Moisés tocar em algo relacionado com a morte. Ninguém podia tocar em ninguém morto, que fosse homem ou animal, segundo a lei. Lá em Levíticos nós vemos isso, no livro de Levíticos, e também nós vemos no Deuteronômio, na repetição das leis. Entretanto, isto não se aplicou a Jesus. Por que não se aplicou a Jesus? Porque ali o toque de Jesus naquele esquife demonstrou a derrota da morte, a mesma que ele consumaria na cruz do Calvário. A morte começa a ser derrotada no ministério de Jesus e finalmente ela é derrotada no patíbulo da cruz.
Quando Jesus entrega o seu Espírito, a Bíblia nos diz que Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, está consumado. Ele não tiraram o Espírito de Jesus, ele entregou. Aí mostra, irmãos, que a morte não tem poder para o Senhor Jesus e muito menos sobre Jesus. Era proibido tocar em um corpo morto, mas ele toca porque a autoridade dele sobre a morte era de tal forma que nada poderia dizer ao contrário. E os que levavam aquela maca com aquele defunto pararam, porque em sua presença, ou seja, na presença de Jesus, tudo tem que parar, inclusive a morte. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Em Mateus capítulo 28, eu sempre cito isto. Jesus, quando se apresenta aos discípulos, diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E os que levavam pararam diante daquele ser diferente que mandara a mãe parar de chorar, mostrando que em sua presença tudo para, inclusive a morte, porque ele tem poder sobre a morte. E disse àquele jovem: a ti te digo, levanta-te, pelo poder da ressurreição que Jesus usou. Ele também usará este mesmo poder para levantar todos os santos mortos. E quando a gente vê aqui 1 Coríntios, na epístola do Paulo, sobre a ressurreição, no capítulo 15, no versículo 51 ao 55, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é isto, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E ele finaliza no versículo 55 dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Este texto que acabamos de ler, de Lucas, do Evangelho de Lucas, do capítulo 7, nos dá uma ideia do poder de Jesus Cristo no tocante à ressurreição dos mortos. Assim como ele ressuscitou o filho daquela viúva, naquela cidade chamada Naim, ele também ressuscitará os santos, aqueles que estiverem mortos, por ocasião da sua volta para a igreja, ou do arrebatamento da igreja. E o texto continua aí: o defunto assentou-se e começou a falar. Mostrava verdadeiramente que ele estava com a sua vida restituída, ou seja, ressuscitado. Estava novamente vivo. E ele entregou a sua mãe. Jesus mandou o jovem se levantar, ele foi-lhe restituída a vida, e ele mesmo pegou o jovem e entregou a sua mãe. Não há conforto maior para uma mãe viúva
que estava levando o seu filho para o cemitério para ser enterrado, e voltar com ele a pé, vivo, andando ao seu lado. Esta cena, irmãos, é uma cena impressionante. Agora a mulher já podia secar as suas lágrimas. Além disso, representa a grande reunião naquele dia futuro que se levará a cabo no céu entre nossos entes queridos. É uma esperança gloriosa. Quando nós nos reunirmos na presença do Senhor, vivos, pessoas do passado e do presente, e do nosso futuro mais adiante. E de todos se apoderou um temor, porque o poder era incompreensível. E aqueles que estavam temendo glorificavam a Deus, dizendo: tudo o que Jesus fez trouxe a glória para Deus. E vejam como eles clamavam, como eles se alegravam na presença daquele Jesus que havia feito esta maravilha. E eles diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa expressão corresponde a eles reconhecerem de que verdadeiramente ali estava o enviado de Deus, o grande profeta, que foi profetizado por todos os profetas anteriores, inclusive Moisés, quando ele diz: e Deus mesmo suscitará entre vossos irmãos um profeta como eu, e ele lhes anunciará o caminho do Senhor, o caminho de Deus. E todos estavam temerosos de ver aquilo, mas esse temor representava reverência, reconhecimento, e é tanto que eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Meus prezados irmãos, nós estamos entendendo que eles agora reconheciam, ao dizer: um grande profeta se levantou entre nós. Eles estavam corretos, mas só em parte. Porque ele não era apenas um grande profeta, mas ele era Deus entre nós, o Emanuel. E ao mesmo tempo, o seu Messias, ou seja, o seu enviado. A palavra Messias quer dizer enviado. Eles não o compreendiam inicialmente, eles não compreendiam. Mas quando ele diz: Deus visitou o seu povo, eles aí passam a proclamar uma verdade, mas que vai além do que podiam imaginar. Uma ressurreição em público, somente pelo poder majestoso de Deus, na pessoa bendita do seu Filho amado, Jesus Cristo. E a partir daí, a Bíblia nos diz que correu dele esta fama por toda a Judéia e toda a terra circunvizinha. Eles estavam aí, todas as populações daquelas cidades estavam recebendo essa informação. E aí o grande debate certamente era público, dizendo: quem era ele realmente? Quem era aquele homem que fazia esses milagres? E alguns, por certo, entendiam que ele era o verdadeiro Messias. E, meus prezados irmãos, que nesta noite nós possamos entender a bondade, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, e que saibamos
que Jesus é o único Senhor que pode transformar todas as nossas situações, por mais adversas que sejam, ou que sejam, em situações favoráveis a nós e a todos aqueles que nos cercam. Aquele que ainda não aceitou a Jesus como Salvador precisa fazê-lo enquanto há tempo, enquanto há esperança nesta terra, para que no grande dia do arrebatamento, como nós vimos, nem todos dormiremos, diz Paulo lá em Coríntios, do texto que acabamos de ler. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O próprio apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, no primeiro livro, capítulo 4, ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para irmos ao encontro do Senhor nos ares. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Quero avisar para os irmãos que na próxima sexta-feira estaremos mais uma vez trazendo a palavra doutrinária acerca da grande tribulação. Não percam, assistam, convidem seus vizinhos, façam compartilhamento deste vídeo, deste culto, para a glória de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento queremos te agradecer pelos hinos cantados, pelos louvores entoados a ti, porque tu és dono de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E agora te pedimos, nos despede em paz deste lugar, levando-nos para os nossos lares, guardando-nos de todo mal. Nós te pedimos esta bênção, agradecidos sobre todos aqueles que ouviram ou ouvirão, assistiram ou assistirão a este vídeo, vindo diretamente da Igreja Assembleia de Deus no Conjunto Campinho, através dos seus servos, membros daquela igreja. Leva-nos na tua paz, mas nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós aqui presentes e todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E todos digamos amém. Amém.